A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Salvador das nossas almas, o Deus que se fez homem, aquele que veio ao mundo, o Criador de todas as coisas, né? Veio ao mundo, se fez homem, né? Ensinou. E nesse seu trabalho, nessa sua luta, no seu esforço, foi insultado, agredido, maltratado, insinuaram coisas terríveis a respeito dele. Mas ele permaneceu fiel e os homens puseram-lhe uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça, esbofetearam-no, cuspiram no seu rosto, pregaram-no em uma cruz. Pagou na cruz do Calvário o preço do seu pecado, o preço do meu pecado. Como o profeta Isaías fala lá no capítulo 53, né? O profeta Isaías, 700 anos antes dele vir ao mundo, o profeta Isaías diz que o castigo que estava sobre nós caiu sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu até vou ler o versinho direitinho, né? Porque eu sou meio ruim de Bíblia, né? E a memória não está ajudando muito. Mas vamos ver lá no livro de Isaías o que é que ele fala no capítulo 53, profetizando a respeito do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, né? Diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui você tem um retrato, né? Isaías 53, do verso 3 ao verso 5, ao verso 4, você tem um retrato literário da maneira como os judeus, nos dias do ministério do Senhor Jesus, os judeus viam e interpretavam a pessoa do Senhor Jesus como um homem desprezado, rejeitado por todos. Os homens escondiam o rosto dele, da pessoa dele, era desprezado, ninguém fazia caso das suas palavras. Mas o verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era assim que os judeus, nos dias do ministério do Senhor Jesus, pensavam a respeito dele. O verso 5 fala algo muito importante. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressões, por causa dos nossos pecados, né? E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Então, o castigo que nos traz a paz. Nossa Irmandade saúda todos com a paz de Deus. Uma paz maluca, né? Porque todos acreditam que vão comparecer diante de Deus, né, para dar contas das suas obras. São como os políticos que estão lá em Curitiba, na prisão lá, para ser julgado pelo juiz Sérgio Moro.
Eles não sabem o que vai acontecer. Eles estão com o coração inquieto. É como você, né? Que saúda todo mundo com a paz de Deus. Mas, na realidade, você não tem paz com Deus. Você não está em paz com Ele. Porque aquele que está consciente que vai ser julgado por um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, qual será o resultado disso? Presta atenção. O que você acha que vai acontecer na sua vida? Hein? O que você acha? Qual vai ser o resultado desse julgamento? De um Deus que vê as coisas diferentes do que a gente vê. Ele vê na sua profundidade, na intenção do coração. Tá? Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, lá o profeta Isaías está dizendo, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Está dizendo, o profeta está profetizando a respeito do Senhor Jesus, que por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades, quer dizer, por causa dos seus pecados, por causa das suas misérias, ele padeceu na cruz do Calvário. Isso aí fica sabendo, é um ato jurídico. Que Deus, é um ato de Deus jurídico para toda a humanidade, para justificar todo homem na presença dele. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário a conta, a dívida de todo homem na face dessa terra. Quem se beneficia disso? São aqueles que confiam na suficiência daquele sangue derramado para a salvação da sua alma. Entendeu? Aqueles que acreditam que não precisa mais nada. Os nossos primitivos irmãos, eles usavam uma frase que é a seguinte: só assim a gente honra o Senhor. Entendeu? Quando nós damos ao sangue derramado a esse sacrifício o seu devido valor, que é ele, no seu sacrifício, pagou toda a nossa dívida, pagou toda a nossa conta. Não temos mais nada para responder diante de Deus, diante do Senhor. Porque o Senhor Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João, leia lá o Evangelho de João, abra no capítulo 3, veja o verso 18, João capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado. Mas não tem por que ser julgado. Vai julgar o quê na sua vida se você confia, acredita, tem como bom e verdadeiro aquele sacrifício feito na cruz do Calvário por causa das suas culpas? Não tem por que ser julgado, pois Deus castigou no seu Filho a sua culpa, os seus pecados. Entenderam? Você está livre diante dele. Mas os homens, eles perverteram nossa doutrina, entendeu? Olha, o quinto ponto de doutrina, no inário número 4, tá? Esse inário aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Inário número 4, tá vendo aí, ó? Diz assim que a regeneração, aqui, a regeneração, ou o novo nascimento, ou o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Olha, a regeneração, ou o novo nascimento, ou o novo nascimento, tá vendo? Tá aqui, ó. Eles perverteram
no Hilário número 5. Tá? Aqui, ó, vou pegar para você, tá? Para você ver, entendeu? Está escrito aqui, ó. Eles escreveram que o novo nascimento e a regeneração, eles fizeram aqui a salvação em 2 etapas. O novo nascimento é o batismo. E eles dizem que foi salvo do pecado. Né? O crente foi salvo do pecado. Né? Mas é mentira isso daí, né? Se você quiser, tem dúvida, examine a sua vida. Veja você, ué. Veja se você está livre do pecado. Tá não. Você continua pecador, rapaz. Não me engana que eu gosto, né? Você continua se masturbando com desejos sexuais, é mentiroso, hipócrita, falso. Entende? É assim que nós somos. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. A diferença é a seguinte: eu reconheço as minhas misérias, entende? E procuro viver uma vida agradável diante de Deus. Mas eu sou um miserável pecador. O Senhor Jesus mesmo falou: na nossa carne não habita bem algum. Na nossa carne não tem nada. Nós estamos na carne. Entendeu? A diferença é que você nega estas coisas na sua vida. Na hipocrisia, porque o pecado é uma realidade na sua vida, tanto na sua vida como na minha. Então, não tem como cobrar. Se você crê, a salvação é um presente de Deus. É uma dádiva. Tá? Não é o que eles fizeram aqui, o novo nascimento. E depois a regeneração é quando você entra na glória de Deus. Eles fizeram essa mudança aqui para ajeitar, porque eles estão na apostasia. Fizeram uma mudança aqui para ajeitar as crenças deles com o que eles vêm pregando esses últimos anos. Mas isso contraria o ensino do Senhor Jesus, que ensina, leia o Evangelho de João. Ele fala por 20 vezes, olha, vou desenhar para você, 5, 10, 15, 20. 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala quem crê em mim vai ter a vida eterna. Ou não sei se vai ter a vida eterna. Ele não fala quem sabe, quem crê em mim, quem sabe tem a vida eterna. Ele não fala, vamos pesar esse camarada aí na balança para ver se ele passa no peso para entrar na minha glória. Não há nada disso. Fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Verbo ter, presente do indicativo. Entende? Uma coisa que acontece na hora, no momento que você crê. Claro, se você crê que Jesus é Deus e ele falou, quem crê tem, ué, tem, está acabado, é agora ter. Eu recebi agora porque eu creio que eu tenho. Ele falou. Entendeu? Mas uma coisa que eu queria que você considerasse, né? Considera o seguinte, você sabia que o índice de suicídio é maior entre os religiosos do que os que não creem, não têm crença alguma? É. Os religiosos se suicidam um número maior do que aqueles que não têm crença, os incrédulos, os que não têm religião. Por quê? Porque a grande maioria está vivendo uma falsa religião, que é a religião do camarada que quer entrar no céu com seus próprios esforços, por meio das suas boas obras, da sua firmeza, da sua fidelidade, né? Exatamente de acordo com as nossas crenças. As crenças são o seguinte: você foi perdoado até o dia do batismo, batizou, o que você cometeu até o dia do seu batismo, você está livre. Mas dali para frente é você
Você que tem que, viver aquela vida maravilhosa. Mas aí você vive de que jeito? Pois você está sempre, o tempo todo, pisando na casca da banana. Vacilou, caiu, né? Entrou em contradição, pecou. Aí fica aflito, né? Ai, meu Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei. Ai, será que eu perdi minha salvação? Será que... eu vou buscar a palavra, Aí chega lá, escuta, né? Sou contigo, vou te abençoar, né? Eu vou te dar vitória, vou levantar a tua cabeça, vou te pôr por cabeça e não por cauda, eu te amo, né? Aí você volta para casa, volta aliviado. Que beleza, Deus falou com a minha alma, que maravilha. Passa mais 2 dias, novamente, né? Pisa na meleca, né? Aí o desespero bate outra vez. Ai, meu Deus, e agora? O desespero bate para aqueles que têm um pouco de sinceridade, porque a grande maioria já estão com a mente cauterizada, tá? E eles estão numa hipocrisia de tal ordem, mentalmente já não conseguem sentir que estão numa contradição, que estão num pecado, numa situação de desespero. Mas aqueles que ainda conservam alguma coisa, novamente a aflição, ai meu Deus, eu pequei, será que eu perdi minha alma, será que... Aí vai lá, novamente ouve, eu te amo, você é meu, vou te abençoar, vou te dar vitória. É assim que você está levando sua vida. Até o dia que você vai no desespero buscar uma palavra por causa do seu pecado, né? E aí a palavra vem com uma espada. Fora daqui, você é das minhas ovelhas. Você é um cadáver, você está fedendo, você não tem, você é uma alma perdida, fora daqui, você é um cão que voltou ao seu próprio vômito. Entende? E muitos que não têm a personalidade bem estruturada, por não conhecer o que a Bíblia diz, se suicidam. Outros falam, já que Deus não quer nada comigo, que me expulsou até da igreja, né? Se atiram no pecado, no vício, né? Na bebedice, alguns abandonam sua família. Entende? Essas pessoas têm a sua personalidade desestruturadas. E aí, esses homens com estas pregações destroem essas pessoas. E destroem também suas famílias. Destroem suas famílias. Entende? Então, veja, desde o início da humanidade, os homens sempre mataram, estupraram, cometeram crimes, violência, queimaram em praças públicas, roubaram os bens das pessoas e fizeram isso em nome de Deus, né? Você que anda por aí o tempo todo dizendo-se servo de Deus, você fala, eu sou um servo de Deus, porque o nosso irmão servo de Deus. Você sabia, presta atenção, os apóstolos não se apresentavam como servos de Deus. Eles se apresentavam o tempo todo como servos de Jesus Cristo, apóstolos de Jesus Cristo. Pode ver que nas suas apresentações eles falam assim. Falam 17 vezes que são servos de Deus, servos de Jesus Cristo, apóstolos de Jesus Cristo. Confira. 17 vezes ela fala, desenhar 5, 10, 15, 16, 17 vezes.
se apresenta como servos de nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falam que são servos de Deus e apóstolos de Deus, associam sempre o nome do Senhor Jesus. Paulo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Eles escreveram as cartas, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo mandou que eles anotassem, quando mencionasse o nome de Deus, sempre associado ao nome do Senhor Jesus. Por causa disso que os homens mataram, estupraram, violentaram, roubaram os bens das pessoas durante toda a história da humanidade, sempre no nome de Deus. Por isso que você lê, com raríssimas exceções, você vê o nome de Deus sozinho no Novo Testamento. Está sempre o nome de Jesus junto. Entendeu? E não somente você vê isso na saudação, tal, no meio das cartas, nas despedidas. Eles sempre falam, servo de Deus, de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Sempre se declaram a serviço do Senhor Jesus. E quando falam que estão a serviço de Deus, associa sempre o nome do Senhor Jesus. Por causa disso. Agora, sabe o que Deus está me fazendo saber? Que esses homens continuam até hoje matando pessoas, destruindo famílias. Não é em nome de Deus, é em nome do Senhor Jesus. Porque a nossa igreja é Congregação Cristã. Olha que nome bonito. Congregação Cristã, quer dizer, nós somos uma comunidade seguidora do Senhor Jesus. Não é seguidora de Deus, não. É seguidora do Senhor Jesus. Entendeu? Por isso o nome é Congregação Cristã no Brasil. Entendeu? Não é Assembleia de Deus, por exemplo. Igreja Deus é Amor. Não é. É comunidade cristã. Quer dizer, uma reunião, um grupo de pessoas que seguem o Senhor Jesus. Não seguem Deus. Porque Deus pode ser qualquer Deus. Deus, esse nome está na maçonaria, na macumbaria, no espiritismo. Né? Tem a igreja de Satanás, tem um Deus lá. Entendeu? Então, nós não somos congregação de Deus, nós somos congregação cristã, seguidora do Senhor Jesus. Lá dentro, você entra no templo, lá na frente está escrito, em nome do Senhor Jesus. Não está escrito em nome de Deus, está escrito em nome do Senhor Jesus. Na tribuna está escrito em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Não está escrito em nome de Deus, está escrito em nome do Senhor Jesus. Agora, o camarada que está nessa tribuna, atrás dessa tribuna, pregando para uma comunidade que se diz cristã, e ele mata as pessoas, ele não está matando em nome de Deus, não. Ele está matando em nome do Senhor Jesus, destruindo famílias em nome do Senhor Jesus. Está entendendo a diferença? Agora, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos, para ver se o Senhor Jesus fazia isso. Entendeu? Veja se eles faziam isso. Se ele fazia isso. Né? Chegou para o publicano, Mateus. Publicano era a pessoa que era o coletor de impostos. Os judeus estavam debaixo do domínio romano e eles tinham que pagar impostos para Roma, para o Império Romano. E tinha os coletores de impostos. Eram os publicanos. Eles trabalhavam na coletoria de impostos do governo imperial, que é o governo de Roma. E eles deveriam cobrar o imposto das pessoas, e se quisessem, eles podiam cobrar a mais. Tiraram deles. Entendeu? E era isso que eles
faziam. O imposto era 10, eles cobravam 50. 10 era para Roma, o império, e 40 ficava para o bolso deles. Assim que eles faziam. Eles eram odiados pelo povo, pela nação de Israel. Porque eles eram ladrões e traidores. Traidores por quê? Porque eles estavam a serviço do Império Romano, que era a nação que dominava a nação de Israel. Entendeu? Mas o Senhor Jesus conhece o coração dos homens. Ele sabia quem era Mateus, o publicano, cobrador de imposto. E Mateus estava trabalhando lá, recebendo imposto das pessoas, e o Senhor Jesus olhou para ele e falou: Mateus, vem e segue-me. E Mateus, na hora, largou tudo aquilo e foi seguir o Senhor Jesus. Entendeu? Olhou a todos. Entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore e queria vê-lo. Zaqueu era um homem baixinho, né? Para ver e ouvir o Senhor Jesus, ele subiu numa árvore. Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Entendeu? E entrou lá dentro. Quando entrou, o que ele falou? Disse para ele: hoje, ele falou para todos que estavam ali, hoje entrou salvação nesta casa. Sabe o que ele está dizendo com essas palavras? Que Zaqueu, sua família e seus amigos que estavam ali, estavam todos salvos por toda a eternidade. Por quê? Porque eles foram firmes e fiéis, praticaram boas obras, pertenciam à igreja, foram batizados? Não. Porque eles criam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Entenderam? Assim, pegaram a mulher adúltera. Os fariseus pegaram a mulher adúltera e atiraram na presença do Senhor. E disseram: mestre, a lei de Moisés manda que os adúlteros sejam apedrejados. Essa mulher foi apanhada em adultério. A lei manda que seja apedrejada. Tu o que dizes? O Senhor Jesus demorou para responder, né? Mas depois levantou-se, olhou para eles e falou: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, a começar dos mais velhos, foram largando as pedras e indo embora. Foram todos embora. Aí o Senhor Jesus olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muita gente fala que, tá vendo? É o seguinte, ele perdoou até ali, hein? Mas dali para frente, veja, ele falou: vai e não peques mais. Vem cá, me diz uma coisa, você acha que ela não pecou mais? Pode ser que ela não adulterou mais, né? Pode ser, não sei. Mas que continua pecando, com certeza. Que ela virou o Papa agora, que diz que ele é santo. Não é que nem você aí da congregação que se acha um santo de Deus, que não peca, não sapeca, não dá bola para as bonecas. Ó, me engana que eu gosto, tá bom? Claro que ela continuou. Por quê? Porque ela é tão humana quanto você, quanto eu. Somos todos miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo, que era um vaso escolhido. Você já leu lá no livro de Atos que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido? Ele estava no caminho de Damasco, furioso, hein? Com soldados. O que ele ia fazer? Estava atrás dos crentes para matá-los a pedradas, apedrejá-los, como fizeram com Estevão, que foi morto a pedradas. Era isso que ele ia fazer, cheio de ira, cheio de ódio, o seu fanatismo religioso. Aí o Senhor apareceu para ele
Tumba, caiu do cavalo. Ficou cego por causa de uma grande luz que lhe apareceu. O Senhor Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrares contra os aguilhões. O que são os aguilhões? Pois é, antigamente existia o carro de boi. Bom, até hoje tem aí no interiorzão, né? E tem o aguilhão, que é uma vareta, que o boiadeiro, né? Ele cutuca o boi para que ele ande mais depressa. Né? Esse é o aguilhão. O Espírito Santo estava trabalhando a alma do apóstolo Paulo, ferindo ele com as verdades. O que você está fazendo, Paulo? Senhor Jesus, as promessas dos profetas do Velho Testamento estão se cumprindo nele, Salvador da humanidade. Veja o que ele disse em tal lugar, veja o que ele falou. E Paulo resistindo, cheio de ódio na desobediência, querendo matar os crentes. Por isso que o Senhor Jesus diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo era rebelde, lutando contra aquilo que o Espírito de Deus estava fazendo ele saber. Se converteu. Não é isso? Se converteu. Então o Senhor é assim. Ele recebeu a todos, amou a todos. Na cruz, quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa-lhes. Ainda argumentou a respeito dos seus inimigos. Não somente pediu que perdoasse os seus inimigos, também argumentou a respeito deles, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Esse aí, esse Deus maravilhoso, entendeu? Fez isso. Ele foi oprimido e afligido. Isaías capítulo 7. Vou ler o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, um vaso escolhido. Quando Ananias, o Senhor mandou que Ananias fosse falar com Paulo, que estava na casa de Judas, na rua direita, Ananias falou: Senhor, que é isso? Esse homem é perseguidor dos teus servos, está matando os teus servos. E Jesus disse: vai, porque este é um vaso escolhido. Paulo, um vaso escolhido, ele dizia: quem me livrará, miserável homem que eu sou? Não, mas você não, você quer ser melhor do que Paulo, né? Você quer ser o cara, hein? Ó, Jesus Cristo perto de você é fichinha. É assim? Pois é, mas Paulo não dizia isso, não. Miserável homem que eu sou. Ele diz lá para Timóteo na sua carta: fiel é esta palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, apóstolo, sou o principal. Não, mas você não, você se acha, ó. Entendeu? Por que você pensa assim? Porque manipular a sua mente. Você tem a sua mente manipulada por meio de linguagem subliminar em cultos místicos que não te ensinaram nada da palavra de Deus. Entendeu? Então, o que você faz com as suas crenças é desqualificar aquele sangue derramado na cruz do Calvário. É claro, porque você quer entrar no céu com seus próprios esforços, usando as muletas. São muletas das boas obras, da firmeza, da fidelidade, do batismo com que você foi batizado, porque você pertence a um sistema religioso. Entende?
que apostatou das suas doutrinas originais. Não, mas você não, você se acha o cara. Recomendo, se arrependa, tá? Se converta, se converta. Tá? E veja, o nosso querido e precioso irmão Gideone Fernandes, ele viu um vídeo que eu publiquei, né? O vídeo é discutindo a importância da escola dominical. E ele fez um comentário que eu agora, ó, Gideone Fernandes, ó, você escreveu, agora sim, Jair, falou correto. Os verdadeiros discípulos são os que guardam a sua palavra. Ó, espera aí, um pouquinho só. Tá? De princípio é essa daqui, tá vendo aqui, ó? Você conhece? Bíblia Sagrada? E a palavra dele está aqui, ó. A palavra a ser guardada está aqui no Novo Testamento. Tá? Novo Testamento. Tá vendo aqui, ó? Essa, de princípio, é essa daqui. Não é a que você ouve, não. Tá? Sobretudo, de princípio, e sobretudo, o quê? O Evangelho de João. Porque esse evangelho aqui é o da dispensação da graça. O momento que a igreja está vivendo. É a dispensação da graça. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos debaixo da dispensação da lei. Entendeu? Quando o Senhor ressuscitou, entrou na sua glória, e o Espírito Santo veio sobre os crentes no dia do Pentecoste, iniciou-se a dispensação da graça, e o evangelho da graça é esse daqui, ó. O evangelho da salvação. E aqui ele fala 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a palavra que nós devemos guardar de princípio. O que você ouve e o que você lê, confere com essa palavra do Evangelho de João, louvado seja Deus. Se não confere, cuidado. Tá? Agora não está difícil você entender o que eu estou dizendo, não, né? Porque a apostasia é muito grande em nosso meio. Eu tenho apresentado a vocês 78 pontos heréticos. Quer dizer, o que é heresia? É desvio das doutrinas. 78 pontos doutrinários desviados das nossas doutrinas originais. E tem mais. Esses 78 pontos heréticos de doutrina ainda é até a lista secreta de ensinamento do ano de 2012. Tá? Eles estão escondendo a lista secreta de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. São 5 listas secretas que não sabemos o que está escrito nelas. Está entendendo? Certamente tem embutida nessas listas outras heresias diabólicas. Porque isso não para. Quando o camarada põe o pé na estrada da perdição, não para. Eles vão inventando coisas para levar as almas para o inferno. Tá bom? Para o meu vídeo por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Neste vídeo estou tratando das heresias de perdição que foram introduzidas em nosso meio de maneira encoberta, escondida, resultado de reuniões secretas, listas secretas de ensinamento e pregações místicas, onde estas heresias são passadas para o nosso povo por meio de linguagem subliminar.